Amados, eu queria compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, dando continuidade a tantas palavras poderosas que nós temos recebido nesses dias. Nós temos o nosso pastor ministrando, reinando em vida. Glória a Deus, nós iremos reinar aqui, irmãos, nessa terra. Nós temos a nossa pastora liberando uma palavra para a gente brilhar o dom que há em nós. Eu queria também dar continuidade a isso. O interessante é que Deus ele se revela de várias formas, e tanto no Antigo Testamento, esses nomes se davam às facetas de Deus, Deus se revelava através de uma provisão, através de uma cura, através de uma justiça. Muitas pessoas chamavam Deus de vários nomes: Jeová Jirê, Rafá, Nissi, Deus da provisão. Deus ele fala algo, ele se apresenta como o grande eu sou. Quando pergunta, quem me enviaste? Fala que o grande eu sou te enviou. E ele fala mais uma característica sua. É muito poderoso a gente enxergar os nomes que Deus tinha, mas o mais poderoso é a gente entender Deus se revelando. Imagine Deus se revelar: eu sou o Deus, o seu Deus. E Deus ele se revela como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós vemos isso no Antigo Testamento, em Êxodo, vai contar essa história, quando Deus fala a Moisés, que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E às vezes a gente pode pensar que isso é só no Velho Testamento. Eu só estou dando uma introdução aqui para a gente entrar na palavra, mas é necessário a gente compreender, o contexto bíblico. E ele fala que ele seria Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas isso não se detém somente no Antigo Testamento. Nós vamos ver que no Novo Testamento também é mencionado. O próprio Jesus menciona que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então isso é uma realidade para nós hoje. Hoje ele continua sendo nosso Deus e continua sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele continua sendo esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, esse Deus de Jacó, também nos dias de hoje. Hebreus fala que nós somos filhos de Abraão. Como assim nós somos filhos de Abraão? Abraão, ele também é um Gênesis. Ele é o início de algo. A palavra Gênesis é princípio de algo. Quando Deus chama Abraão, quando Deus promete algo a Abraão, ele estava dando um início a uma história. Ali começava um princípio. Pergunta-se para mim, qual o princípio? A restauração do homem. Fala comigo, a restauração do homem. Em Abraão se começava o início da restauração do homem. O homem tinha caído, Deus precisava restaurar o homem. Então ele começa através de Abraão. Por isso que nós somos filhos também de Abraão. Que nós estamos incumbidos nesse tempo. E esse tempo ele vai terminar, no milênio termina. Mas Deus ele levanta Abraão com esse princípio de restaurar o homem. Aí às vezes a gente pergunta por que Deus não usou pessoas que tiveram antes dele, como Abel, como Enoque que andou com Deus, ou como Noé que foi obediente a Deus. Sabe, irmãos, tem coisas que a gente não tem explicação, mas Deus decidiu usar Abraão. E Deus liberou uma promessa a Abraão. Ele liberou a promessa a Abraão, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por isso que hoje nós somos abençoados. Porque Deus decidiu restaurar o homem através de Abraão. Amém? Abraão, então, ele tem o início de uma jornada, o início de um propósito de Deus sobre toda a criação. E Abraão também ele tem uma figura para nós nos dias de hoje. Agora eu quero trazer essa mensagem para nós, que Deus
Ele tem para nós nessa noite. O nome de Abraão, antes de Abraão se tornar Abraão, ele tinha um nome que era Abrão, que significa pai exaltado, ou pai elevado. E depois ele tem o seu nome transformado, mudado, e se chama Abraão, pai de multidões. E ele faz uma promessa, Deus faz uma promessa a Abraão. Para que essa promessa se cumprisse, ele tinha que sair da sua terra, de toda a sua parentela, e da casa do teu pai. E ele daria a Abraão uma terra, onde manaria leite e mel. Perceba que, quando a gente sempre fala de coisas espirituais, eu lembro até que na primeira mensagem que o pastor liberou a respeito de reinando em vida, ele falou da mente. Na mensagem passada também da pastora, ela falou a questão da mente, que nós temos que ter uma mente renovada. Então, para a gente compreender algumas coisas espirituais, nós precisamos ter uma mente renovada. Deus, ele sempre vai falar do padrão do mundo e o padrão de Deus. Então, para a gente compreender o padrão de Deus, aonde Deus quer nos levar, nós temos que ter essa mente transformada, essa mente renovada, para que a gente possa compreender aquilo que Deus tem. E sabendo disso, Deus fala para Abraão, ó, você vai ter que sair da tua terra, você vai ter que sair do seu contexto geográfico, da sua cultura, você tem que sair do meio dos seus parentes, e você tem que sair da casa do seu pai, porque eu tenho algo melhor de tudo aquilo que você já viveu. Eu tenho uma promessa para fazer na sua vida, mas para isso você vai ter que sair disso, você vai ter que sair daí, e eu vou te conduzir nisso, eu vou te mostrar coisas aonde você nunca imaginou, eu vou te falar, conversar, vou te orientar, te dar discernimento, mas você vai ter que sair. Sabe, eu entendo isso, que Deus chamando Abraão, e Deus nos chama hoje também, para que nós possamos ter uma mente renovada, compreender as coisas do céu, compreender as coisas do alto. Nós temos que sair. Hoje, mais do que nunca, no mundo onde a gente vive, onde nós somos bombardeados de tanta informação, de tantas situações, de tantos desesperos, de tanta insegurança, Deus está nos falando nessa noite, ó, eu preciso que você saia da sua terra. Eu preciso que você não olhe o contexto geográfico que você está. Eu preciso que você não atente mais para o contexto político que você vive. Eu não quero que você preste atenção nas dificuldades que estão passando na sua terra. Porque a terra que eu vou te mostrar é totalmente diferente da terra que você está habitando. A terra que você está habitando é uma terra corrupta, cheia de pessoas corruptas. Mas eu vou te dar uma terra onde vai manar leite e mel. Uma terra de promessa, uma terra de herança. Essa terra eu vou te entregar. Mas para isso você tem que sair da sua. Para você entrar na minha, você vai ter que sair da sua terra. Você não pode estar preocupado com o governo da sua terra. Você não pode estar preocupado com a economia da sua terra. Você não pode estar preocupado com o índice de acidente, de morte, de roubo, de assalto. Você não pode estar preocupado com essas coisas. Você vai ter que sair do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Nossa, que Deus! Mas Deus não é a favor da família? Porque Deus pede a Abraão para sair da casa do pai. Deus sim é a favor da família. Mas, amados, coisas que nós temos que compreender, para nossa mente estar renovada, nós temos que deixar algumas coisas para trás. Fala comigo, deixar algumas coisas para trás. Porque a nossa cultura, aquilo que nos foi ensinado, vai dizer muito ao nosso respeito no futuro. Imagine só, uma pessoa que ela cresceu num lar onde nunca passou dificuldades financeiras, sempre teve tudo que tinha dinheiro para gastar, para esbanjar, para comprar tudo que quisesse. Se acha que essa pessoa um dia vai passar na mente dela e ela vai compreender o que é uma necessidade, ela vai pensar em reter alguma coisa, porque ela vai ter medo de passar necessidade no futuro.
A mente de uma pessoa que tem recursos financeiros é uma mente mais aberta. Se ela tem condições de viajar, de conhecer outras coisas, culturas diferentes. Mas vamos olhar a realidade, às vezes, de uma pessoa que é simples, não tem muitas condições, muito impossibilitada das coisas. Uma criança, ela cresce nesse contexto. Você acha que ela vai ter uma mente expansiva, de pensar em viajar para o exterior, para conhecer outros lugares, pensar que coisas grandes é possível? Ela sempre cresceu com limitação. Ela sempre cresceu onde que tem que reter, que não pode gastar muito, que tem que economizar. Então essas coisas, ela nos influencia muito na nossa criação e no nosso futuro. Mas Deus estava falando assim, ó, você vai ter que deixar a cultura também que você foi ensinado, que você foi instruído. O pai de Abraão, o nome dele era Terá. E Terá era vendedor de ídolos. Ele vendia ídolos. Ele era um idólatra. E quando Deus chama Abraão, Abraão já era de idade, em torno de 70 a 75 anos. Então imagine só a vida toda passando, vendo a sua família naquele contexto, seu pai vendendo ídolos, idólatra. Imagine Deus usando uma pessoa dessa, mas Deus usa por meio da graça. Amém? Deus usa por meio da graça. Mas ele fala assim, ó, Abraão, eu tenho uma promessa sobre a sua vida, mas eu preciso que você deixe toda essa cultura que você recebeu, que você aprendeu, que você foi instruído, porque agora eu vou te moldar ao padrão que eu tenho para você. A sua descendência vai alcançar a terra que eu prometi a você, mas em você eu vou formar a estrutura para isso. Em você eu tenho uma promessa, mas em você eu vou começar a mostrar coisas, eu vou começar a falar coisas, e você vai experimentar coisas que você nunca experimentou, que você achava que talvez não era possível, mas essa promessa está incumbida a você. Então ele decide sair, ele abandona tudo e vai. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Ele foi. Nós vamos, irmãos, em nome de Jesus, para nós podermos compreender essas coisas, reinar em vida, e várias outras características que Deus espera de nós, irmão. Nós temos que ter uma mente lá do alto, sincronizados com Deus, porque se a gente for abalado para as coisas que acontecem aqui, irmão, se a gente olhar o nosso contexto social, olhar o nosso contexto político, olhar as circunstâncias que acontecem conosco todos os dias, a gente vai falar, rapaz, não dá nada não vai dar certo não. Mas Deus está chamando, por isso que Deus fala assim, ó, olhe para o alto, que é de lá que vem o socorro. Deus, ele sempre tem um padrão do céu celestial, onde é possível nós nos alcançarmos a Ele, viver essas promessas, e independente da circunstância, da situação que a gente viveu, Deus, ele tem uma promessa para nós. Amém? Fala, Deus tem uma promessa para mim. Amém. E agora eu quero entrar no contexto da mensagem, sair um pouco da introdução. Então Abraão, ele vem para mostrar algo para nós, porque essas três características ainda estão presentes nos dias de hoje. É Deus se revelando por meio da sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus chama Abraão, Abraão vem para trazer uma visão, para nós termos uma visão, olhar para Deus hoje com a visão de Abraão. Qual é a visão de Abraão? Abraão, o nome de Abraão é pai. Fala assim comigo, ter a visão de Deus como um pai. Ele veio se revelar como a primeira pessoa da trindade, como um Deus Pai, um Deus que é Pai. Nós conseguimos chamar hoje Deus de Pai? Às vezes nós temos dificuldade. Sabe por que nós temos dificuldade de chamar Deus como Pai? Porque ainda nós não saímos do padrão do mundo, porque ainda nós não deixamos o contexto familiar, porque ainda nós não deixamos a nossa terra, a nossa parentela e a casa dos nossos pais.
Algumas pessoas têm dificuldade em chamar Deus como pai porque teve experiências negativas com seu pai. Então isso está impedindo que elas olhem para Deus e chamem, Abba, Pai, meu paizinho amado. Mas para que nós possamos ter essa visão de Deus como um pai, nós temos que largar tudo aquilo que nós experimentamos. Porque essa visão de pai, esse pai que está no céu, que está em nós, que cuida de nós, ele é diferente de todas as experiências que a gente teve. Por mais que você nasceu num lar onde o seu pai cuidou de você, protegeu você, guardou você, educou você, esse pai que está no céu, ele tem muito mais coisas boas para te oferecer, para nos oferecer. Por isso que fala que nós, sendo os maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ainda mais o nosso pai que está no céu, nos daria o Espírito Santo. Então ele veio para nos dar essa visão de pai, para nós possamos olhar para o nosso paizinho amado, se revelar para nós como um pai. Antes de Abraão ter esse nome, ele era Abrão, pai exaltado. E não era por acaso que Abrão tinha esse nome, pai exaltado, porque a promessa de Jesus veio para ele ser o Senhor de Israel. Ele veio para os seus. A promessa de Jesus era para que ele viesse para o seu povo Israel. Ele seria o pai daquele povo, e ele seria exaltado sobre aquele povo. E ele veio, mas eles não receberam. E quando eles não recebem, se abre uma porta, que é a porta da graça. Agora, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus. Agora, Deus, ele passa de ser um pai exaltado, ele nunca quis ser um pai exaltado, ele quis ser o pai das multidões. Ele quis ser o nosso pai, o pai de cada um de nós. Ele não veio para um grupo seleto, ele veio para cada um que cresce no seu filho. Ele veio para cada um de nós, irmãos. Por isso que ele é um pai de multidões. Por isso que ele é o nosso pai. Aleluia. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Amém? Você faz parte da família de Deus. Fala para esse irmão que está do seu lado aí, fala, você faz parte da família de Deus. Aleluia. Durante toda a vida de Abraão, se você for ler, estudar, ele aprendeu somente uma lição: ver Deus como um pai. Toda a vida de Abraão se resume a uma lição: ver Deus como um pai. Deus, ele promete a Abraão que daria terra, família e tudo. O que Abraão precisou fazer? Somente seguir a direção, a voz de Deus. Abraão, Deus convidou Abraão para uma viagem. Não sei se você costuma viajar, né, mas a gente vai daqui para São Gabriel, de vez em quando. E nós, como pai, como mãe, nós chamamos nossos filhos para viajar. É aquela bagunça, aquela correria toda, é colocar fralda, é roupa, é comida para criança, é água, enfim, arruma tudo e vão viajar. Aí é sempre aquela euforia no começo da viagem, é menino conversando, gritando, passando para frente do carro, aí depois vai indo, vai abaixando a adrenalina um pouco, e aí vai dando fome, aí sempre tem um biscoitinho ali para eles, e aí vai dar sede, aí tem água ali também, e aí vai chegando quase no final da viagem, e aí vai dando sono, aí sempre leva um cobertorzinho, a manta, e aí eles dormem. Você acha que os filhos estão preocupados, irmão, se vai ter algum acidente? Você acha que os filhos estão preocupados se tem algum buraco, se fez uma ultrapassagem perigosa, se o lugar está longe? A única coisa que eles querem fazer é curtir a viagem, porque eles sabem que na hora da fome, o pai vai prover um alimento. Eles sabem que na hora da sede, o pai vai prover água.
Ele sabe que na hora vier o cansaço, o pai vai promover um lugar de descanso para eles. Por isso que Deus então chama Abraão para uma viagem. Fala, meu filho, vem para uma viagem comigo. Ó, eu vou te prover, eu vou te abençoar, eu vou te guardar. Você não vai precisar fazer nada. No momento da fome, eu vou ter alimento para você. No momento de sede, eu vou te dar água. No momento de cansaço, eu vou te dar descanso, repouso, irmãos. Essa era a imagem que Abraão estava vivendo com Deus. Essa é a imagem que nós, os filhos de Deus, temos que ter de Deus. Um paizinho que nos ama, que nos está convidando para uma viagem, irmão. Nós estamos numa viagem. Por isso que aquela expressão, a vida é passageira mesmo, porque nós estamos viajando. Mas depende como nós estamos viajando. Às vezes nós estamos querendo viajar, mas nós estamos assentados no lugar do motorista, querendo se preocupar com as coisas, sinal vermelho. Não sei se tem mulher assim, irmão, mas a minha, graças a Deus, não é. Ela entra no carro e descansa. Mas tem mulher que é igual o Google Maps. Olha o sinal, o radar é de 60, é de 40. Olha o buraco, olha o carro. Tem mulher, irmão, que não descansa não. Tem filhos também que não descansam. E tem homens também que quando as mulheres vão dirigir, não descansam. Uma vez nós fomos para Belo Horizonte. Patrícia nunca tinha pegado o carro assim muito em estrada. Ela foi dirigindo até Ipatinga, irmão. Eu fui dormindo. Só acordei nós lá em Ipatinga, quase chegando em Belo Horizonte, ela lá. Glória a Deus, que chegue lá. Sabe, irmão, nós estamos numa viagem. Descansa nessa viagem. Sabe, porque Deus é quem vai prover. Deus, Ele prometeu nações. O que Abraão precisou fazer para ter as nações? Deus prometeu um filho. O que Abraão precisou fazer? O que ele fez desagradou a Deus. Não era propósito. Porque o pai prometeu, o pai cumpriria. A única coisa que ele tinha que fazer era descansar, irmãos. E quem tem promessa de Deus? Amém? Então nós estamos numa viagem. Se você tem uma promessa de Deus, irmão, você tem que descansar na viagem. Crê que o mesmo Deus que prometeu é Ele que vai cumprir. Sabe, acalma o seu coração, curta a viagem, curta a estrada. Olha as paisagens, olha os estágios da vida. Sabe, às vezes você está tão focado ali em algumas coisas, que você não presta atenção no crescimento dos seus filhos. Você não presta atenção nos estágios da sua vida. Sabe, a vida está passando, a viagem está passando, daqui a pouco vai chegar o fim, irmão. E aí você não curtiu nada, só cansou. Já pegou a viagem que você não curtiu nada, cansou? Nossa, chegou destruído. Não é essa viagem que Deus quer para nós. Ele tem uma viagem de deleite, de descanso, de paz, de prosperidade, irmãos, de alegria. Deus, Ele é cuidadoso. Então Ele estava mostrando para Abraão que ele era um pai que cuidava de tudo. Abraão aprendeu que Deus era misericordioso. Que Deus era misericordioso, que deu um filho a ele, quando ele já não tinha mais possibilidades, que já era velho, a sua mulher era estéril. Deus, Ele mostra que Ele é misericordioso em nossas vidas. Quantas coisas, irmãos, que Deus nos abençoa, que nos dá, que a gente olha assim, poxa, já tinha até esquecido. Eu não mereço, eu não podia ter, mas eu tenho porque o Senhor é bom. Sabe, irmão, se você olhar para a sua vida, tantas coisas que você não merece ter, mas você tem. Mas não tem a ver com você não, tem a ver com o Pai, que Ele é bom, Ele é misericordioso. Amém. Glória a Deus, a criança está entendendo, irmão. Abraão, ele aprendeu que Deus é um Deus cuidadoso, quando livrou ele das ameaças de Faraó, que quando ele foi lá contar mentira, falando que Sara era sua irmã, Deus mostrou para Abraão que ele era cuidadoso, que estava cuidando dele. Quantas vezes Deus nos mostra cuidadoso com a gente,
nos livrando todos os dias, dando livramento, guardando a nossa casa, guardando nossos filhos, guardando a nossa família. Abraão aprendeu que Deus era provedor. Quando no momento de mais crise que ele estava, quando Deus pede um filho, e aí ele leva o menino para o holocausto, mas aí Deus provê um sacrifício no lugar do filho. Deus mostra a Abraão que o pai é um pai provedor, irmão, que nada vai faltar, sabe, Deus, Ele é um pai provedor em nossas vidas, irmãos, sabe, calma seu coração, vai dar certo. Deus, Ele vai ter os meios dEle, mas Ele vai fazer, Ele vai suprir, Ele não vai deixar desamparado, Ele não vai deixar os filhos dEle desamparados, Ele vai guardar, Ele vai cuidar, Ele vai prover. Sabe, que nós possamos nessa noite começar a olhar para Deus e falar assim, não ter vergonha, ter ousadia, falar assim, Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu coração, começo a expressar aquilo que está dentro do nosso coração para Deus. Enxergar um Deus como um pai, paizinho amado. Deus, Ele decide ter um início em Abraão para restaurar o homem. Sabe por que Ele escolhe Abraão? Porque para ter início a restauração do homem, precisava começar pela graça. Fala comigo, começar pela graça. Porque Abel, ele foi conhecido pela oferta que deu. Noé, ele foi conhecido pela obediência que teve. Isso são obras, irmãos. E nós vamos compreender as obras no reino. Mas para a gente alcançar a graça, se tivesse começado em um desses homens, nós poderíamos entender hoje que a restauração de um homem provém da força do homem, da ação do homem, da obra do homem. Mas quando Deus decide restaurar o homem, Ele decide e Ele executa. Provém da graça dEle. Então Ele usa um homem que veio de um lar idólatra, que não teve um crescimento nos estatutos de Deus. Ele usa um homem, a sua idade máxima de vida. Ele pega uma mulher que já não tem mais possibilidade de dar filho, e aí ele decide levantar esse homem e fazer uma promessa para ele, que seria bendita todas as famílias da terra, e através dele restauraria o homem, e nos daria hoje o pai que nós temos, como um pai Abraão, porque ele deu início à graça dele. Se é ele que promete, é ele que supre, é ele que promete, é ele que cumpre. Não está atrelado nem um favor humano, nem uma obra humana, tem tudo a ver com Ele, com o Pai. Amém? Que nessa noite nós possamos enxergar Deus como um Pai, um Paizinho amado, provedor. Deus, Ele é Deus de Abraão e Deus de Isaac. O significado do nome Isaac é filho do riso. Nós temos um Isaac, glória a Deus, que é filho do riso. Isaac, ele veio para mostrar a segunda pessoa da Trindade. Aleluia. Jesus. Abraão veio mostrar como um pai, a primeira pessoa. Isaac veio se mostrar como um filho, a segunda pessoa da Trindade. Deus se revela como a segunda pessoa, o filho do riso, a alegria. Isaac é a alegria. Isaac tem a imagem do Filho de Deus que viria. Todos os aspectos da vida de Isaac apontam para Cristo. Não tem nenhum outro personagem bíblico que ilustra mais a vida de Jesus como a vida de Isaac. Quando ele foi, o seu pai ia apresentar ele como holocausto, sacrificá-lo. Ele não falou nada, ele foi mudo, ele ficou quieto. Tudo o que ele fez, ele não teve iniciativa, ele só foi obediente ao que o pai chamava para fazer. Quando nós vamos ver Isaac, entre Abraão e Isaac, Isaac teve a vida muito natural. Você não vai ver Isaac fazendo nenhum feito
Quando nós vamos mencionar, estudar a vida de Isaac, a única coisa que ele fez foi cavar os poços. E ele cavou os poços que o seu pai já tinha cavado. Por isso que Jesus fala que eu não faço nada se o meu pai já não tivesse feito. Então Isaac, ele veio para mostrar ao filho, Deus, mas ele veio também nos dar um estilo de vida. Veio manifestar para nós a vida. 3 características que nós devemos ter. Primeiro, nós aprendemos que é na vida de Abraão, que é a visão de Deus como um pai. E através de Jesus, a vida de Jesus, a vida do Filho para nós. A vida de Jesus. O interessante é que Abraão, ele teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão. Quando nós vamos ver Jacó, ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Mas só que Isaac, ele nasceu Isaac e morreu Isaac. Ele não teve o seu nome mudado. Pergunta-se para mim, por quê? Porque quando nós alcançamos essa posição de filho, nada pode mudar, irmãos. Você pode dizer um aleluia aí? Quando nós alcançamos a posição de filhos, nada mais pode mudar a nossa posição. Essa posição é imutável, irmão. Uma vez que se tornamos filhos de Deus, permaneceremos filhos de Deus para todo sempre. Toda a eternidade seremos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Aleluia, você é um filho de Deus, irmão. Glória a Deus, nós somos filhos de Deus. Não deixe que nada, irmão, nada venha atrapalhar essa posição. Que você possa enxergar e olhar para você todos os dias e falar assim, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Nós vamos ver que Abraão, ele saiu da terra de Canaã e foi para o Egito. Egito fala de um lugar de maldição. Ele saiu de Canaã, que era o lugar da promessa, e foi para o Egito. E nós vamos ver que Jacó, ele passou a velhice toda dele no Egito. Mas Isaac, ele nasceu em Canaã e ele morreu em Canaã. Os filhos de Deus nasceram num lugar de promessa, irmão. E permanecem num lugar de promessa. Por mais que a vida passe, as circunstâncias mudam, mas nós estamos num lugar de promessa, irmãos. Nós estamos num lugar de promessa. Deus nos prometeu que nos daria todas as outras coisas. Nós, no lugar de filhos de Deus, nós temos uma promessa em nossas vidas. E não deixe nada, irmão, não deixe nada atrapalhar a promessa de Deus em nós. Sabe, existe muitas pessoas que ela julga a sua posição mediante ao seu estado. Ah, mas eu falhei, eu errei, eu estou afastado, eu estou desviado. Então eu não sou mais filho de Deus. Elas julgam a posição delas mediante a sua conduta, ao seu estado. Mas meu estado hoje, eu estou legal, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou firme, eu estou participando de uma cela, eu estou vindo ao culto. Então eu estou com um estado legal, então hoje eu sou um filho de Deus. Nós não podemos julgar o nosso estado, irmão, julgar a nossa posição mediante o nosso estado. Mas nós devemos analisar o nosso comportamento mediante a nossa posição. A nossa posição nos garante que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos do Altíssimo. E nós somos homens e mulheres de promessas de Deus. Nós nascemos neste lugar. Quando nós nascemos em Cristo, nós nascemos num ambiente de promessa, de bênção, irmão. Não deixe as pessoas, não deixe a religião colocar que você não é merecedor disso, que isso não é para você, que nós devemos fazer alguma coisa, que depende da nossa conduta, que depende da nossa performance. Não depende não, irmão. Depende do Pai. Ele que nos prometeu. E a característica maior de Isaac era de herdar, irmão. Tudo que Isaac tinha, ele nada conquistou. Tudo que Isaac tinha, ele herdou do pai. Ele não conquistou nada. Ele simplesmente herdou, irmãos. Sabe, irmãos, nessa noite,
Fala assim comigo: eu não preciso conquistar nada. Fala como um crente vencedor, fala: eu não preciso conquistar nada. Tudo que eu preciso, meu Pai já me deu. Aleluia, dê uma salva de palmas. Oh! Aleluia, irmãos. Mas sabe a dificuldade que nós temos, irmãos? De receber, de herdar as coisas. Aquilo que nós sempre falamos. Nós preferimos conquistar do que receber. Nós injetamos força, energia em conquistar as coisas. E nós temos grande dificuldade em receber, irmão, herdar as coisas. Sabe, nós temos que aprender muito ainda em receber, em herdar aquilo que Deus nos deu, em olhar para as circunstâncias, para as coisas. Poxa, eu não mereço, mas Deus me deu, meu Pai me deu, é direito meu, eu herdei isso. Não depende de mim, mas meu Pai me deu. Sabe, se eu pegar e falar com você, aqui hoje, né? É seu aniversário, Rael, em nome de Jesus. E eu chegar e falar para você assim: Rael, eu queria te dar um presente. Eu vou te dar 100 mil reais. Você levar a Thaís lá para as galáxias. 100 mil reais. Você vai me dar um abraço, vai ficar maravilhado, agradecido. Uau, obrigado. E você estava duro, igual o coco, imagina, irmão. Duro e recebendo 100 mil reais. Ele recebeu. Mas só que semana que vem é o meu aniversário. E aí o que ele vai pensar? Poxa, aí me deu 100 mil reais, mas semana que vem é o dele. O que eu vou dar para ele? Eu vou nem poder gastar esse dinheiro. Que, rapaz, ele me deu um negócio lá das galáxias, e eu vou gastar isso tudo, eu vou dar para ele uma caixa de bombom. Nós temos dificuldade em receber, irmão. Se Deus está te dando, usa e usufrua, irmão. Se Deus está te dando, irmão, agarre isso, use isso, usufrua isso, irmão. Porque nós gastamos mais tempo conquistando do que usufruindo. Fala se não é verdade, irmão. Nós passamos a vida toda conquistando as coisas e paramos pouco tempo para usufruir daquilo que nós conquistamos. Você olhar para a sua vida hoje, você é uma pessoa realizada? Você vai olhar assim: não, eu tenho muitos alvos ainda para conquistar, tenho muitos planos ainda para efetivar, tenho muitas coisas ainda para alcançar. Mas se eu perguntasse para você, você está satisfeito com o que tem? Mas seria bom, né? Mas nós não paramos para olhar: poxa, hoje eu tenho uma família, cara. Hoje eu tenho uma igreja para se reunir. Hoje eu tenho pessoas que se preocupam comigo. Hoje eu tenho filhos abençoados. Hoje eu tenho uma mulher abençoada. Eu tenho um pastor que ora por mim. Eu tenho uma pastora que ora por mim. Eu tenho condição, eu tenho alimento, eu tenho casa, eu tenho condição de viajar. Mas eu não faço essas coisas. Porque a nossa dificuldade está em usufruir, irmãos. Em usufruir. Nós não sabemos ainda usufruir das coisas. Nós queremos só conquistar e conquistar e conquistar. Nós devemos, irmão, parar e usufruir daquilo que Deus nos dá. Amém? Quando nós entendemos que tudo que Deus tem, Ele nos deu, irmão, paz, essa mente ia dar uma explosão. Você imagina, irmão, a gente olha assim: o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onde Ele tem os oceanos na palma de suas mãos, onde Ele faz maravilhas, Ele pode todas as coisas, Ele é incomparável. Agora você imagina, se alguém falasse para você assim: você tem tudo isso que Deus tem, todo o direito, você tem todo o poder, tudo aquilo que Deus tem, você tem. Você vai falar: rapaz, é algo muito distante. É algo muito distante. Mas Deus prometeu para nós que tudo nós teríamos. Romanos 8:32 fala que
Ele deu o seu filho, a coisa mais preciosa que tinha era Jesus, e Ele nos deu. Como Ele também nos daria todas as outras coisas? Como Ele não daria as outras coisas? Sabe, irmão, tudo que Deus tem, Ele nos deu. Abriu a nossa mente para algo grande, algo sobrenatural. Nós temos que largar essa mente limitada e compreender aquilo que Deus liberou para nós, os filhos de Deus. Nós devemos ter uma conduta, uma vida de um filho de Deus, irmãos. Nós não podemos aceitar essa mesquinhagem, não. Nós não podemos aceitar essas limitações. Nós somos filhos de Deus, a nossa posição é de filho de Deus. Amém, irmãos? Coloca lá para a gente, Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Acabeis agora pela carne? Nós somos nascidos, irmão, mediante a graça de Deus. Tudo que Deus tinha, Ele nos deu. Tudo que Deus tinha, Ele nos deu. Tudo que Deus tinha, Ele nos deu. Tudo aquilo que Isaac tinha, ele recebeu de Deus. E nós, como os filhos, tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a nossa performance, com a nossa conduta, com aquilo que a gente faz ou deixou de fazer. A promessa de Deus não tem a ver conosco, tem a ver com o Pai, tem a ver com Ele que prometeu. E nós devemos ter essa conduta de filhos de Deus, filhos abençoados de Deus. E para nós alcançarmos essa posição é mediante a graça de Deus. É reconhecer que através de nossas forças nós não conseguiríamos alcançar, mas através de Cristo Jesus nós alcançamos todas essas coisas. Através de Jesus. E nós devemos caminhar debaixo desse entendimento. Mas nós temos uma facilidade de entrar nessa porta de graça, nessa porta de salvação, mediante a graça. Mas com o tempo nós vamos se aperfeiçoando. Nós entramos todos destruídos. Deus, eu te aceito, Senhor. Eu reconheço o Senhor. Eu quero o Senhor, eu amo o Senhor. Amém. Você recebe um abraço de Deus, você é recebido, é inserido na família de Deus. Mas com o tempo nós vamos se aperfeiçoando. Nós vamos criando um relacionamento com Deus. Nós vamos criando intimidade com Deus. E nós com o tempo nós vamos achando que nós não somos mais merecedor de graça. Agora nós queremos dar uma ajuda através do nosso esforço. Quando o homem ele é salvo, ele não precisa fazer nada por meio do seu esforço. Ele não precisa fazer nada. Tudo que ele precisa é confiar na graça de Deus. Mas quando nós vamos crescendo e quando nós vamos progredirmos, ainda não precisa do nosso esforço. Nós precisamos ainda confiar na graça de Deus, na graça do Senhor. É ela que nos vai manter de pé, irmão, vai nos manter firme. É ela que vai nos manter na terra de promessa, no lugar de habitação, de promessa de Deus. Nós temos que enxergar Deus como Pai e se posicionar como os filhos de Deus, ter a vida de filho de Deus, ter a vida de Isaac, que era herdar todas as promessas. Se ele fez alguma coisa é porque viu o pai fazer. Ele não conquistou nada, irmãos. Nós devemos parar um pouco de conquistar as coisas e começar a usufruir daquilo que Deus nos deu. Amém? E para nós encerrar nessa noite, nós vamos falar da terceira pessoa da Trindade de Deus. Jacó, ele não vem mostrar a imagem do Espírito Santo, mas ele vem mostrar a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, em nossas vidas. Amém?
Jacó, ele significa enganador. Mas ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. E ele tem seu nome mudado para Israel, príncipe do Senhor. A ação do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, é transformar nós, dos enganadores corruptos, em príncipes e princesas de Deus. Essa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É nos transformar em príncipes do Senhor. É nos transformar em herdeiros do Senhor, em filhos de Deus. Essa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós vamos ver a história de Jacó, o ponto central da vida dele foi quando ele estava num lugar chamado Betel. E aí ele teve um encontro com Deus, um lugar chamado Peniel. E aí ele teve um encontro com Deus. A Bíblia fala que ele luta a noite toda. E aí por fim o anjo toca na coxa dele. E ele agarra o anjo. E ele fala, ó, só sai daqui se você me abençoar. Então o anjo abençoa. E naquele momento ele tem a vida transformada, o nome dele mudado. Nós sempre, essa mensagem ela é bem conhecida nossa, né? Peniel, a gente lembra de várias coisas. Esse ponto central. Mas se a gente for olhar, Jacó ele luta com Deus. Ele luta com o anjo. Imaginem, a nossa mente já trava uma batalha de UFC. Às vezes a gente acha que foi luta física. Você imagina que Jacó ele conseguiria lutar com um anjo, um ser espiritual, forte? Ele não tinha a menor chance. A luta dele não era física. Mas o que seria então? Zacarias capítulo 4, versículo 6 fala que não por força e nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Deus ele nunca vai ceder a nossa pressão. Nós nunca vamos conquistar nada de Deus através de força e violência. E Deus também nunca vai entrar em nossa vida. Ele vai fazer algo em nossas vidas através da força e da violência. Se Deus estivesse aqui lutando, se fosse por força e violência, Deus se contradiziria. Mas não é força e nem violência. Nesse momento aqui, Jacó, a luta dele era contra ele mesmo. Contra o eu dele. Vou te contar um pouco o contexto. Ele sempre foi enganador. Ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, enganou o sogro. Todas as pessoas ele enganava. E naquele momento ele queria ser abençoado por Deus. E ele estava gesticulando. Mas aí o anjo, Deus, ele toca na coxa. Sabia que o nervo da nossa coxa é a parte mais resistente do homem? Sabia que o nosso fêmur, a nossa coxa, é a parte mais forte que nós temos? Naquele momento que Deus toca na coxa e deslonca, naquele momento ele estava tocando na vida de Jacó, nas partes mais resistentes que ele tinha, nas partes mais profundas que ele tinha, nas partes mais fortes, que ele não abria para ninguém, ele não expressava para ninguém, mas naquele momento, para ele ser abençoado, ele tinha que expor aquilo. O Espírito Santo, ele sempre vai nos levar a nós expor as nossas resistências, irmãos. Aquilo que somente eu e Deus sabe, aquilo que somente você e Deus sabe, aquilo que somente você e Deus sabe que te traz medo, que te traz insegurança, somente aquilo que você e Deus sabe, irmão. Lutar significa derrubar alguém. Lutar é esvaziar alguém da sua força, rebaixando e a subjugando. Naquele momento, Deus, ele estava tratando com o ego de Jacó. Ele estava tratando com o eu dele. Ele não conseguiria ser mais um príncipe do Senhor sendo um enganador. Sabe, irmãos, e
esse Deus de Jacó, Ele quer abrir espaço para o Deus de Isaac vir. Ele quer abrir o nosso eu, irmão. O Espírito Santo vem nos disciplinando para que a gente possa abrir espaço para o Deus de Isaac, que é o Deus Filho, o Filho de Deus, a identidade de Filho de Deus, que habita em nós. Abrir mão do nosso eu, do nosso ego, das nossas mazelas, daquilo que nós resistimos entregar para Deus, daquilo que nos traz medo. Sabe o momento que ele abre o coração para Deus? Foi no momento que ele estava sendo perseguido pelo seu irmão. Ele tentou várias formas do seu jeito. Ele dividiu as tropas. Ele mandou presente para o irmão. Ele mandou mensageiro para o irmão. Mas tudo isso foi rejeitado. Ele já estava pensando, se começar a atacar as tropas da frente, eu vou ficar nas tropas de trás. E ele já pensou tudo. E naquele momento nada funcionou. E aí ele abre o coração e fala: Deus, eu tentei do meu jeito, tentei fazer as coisas, mas eu estou com medo. Eu estou com medo, Deus. Eu estou com medo. E naquele momento Deus trata com ele. Sabe, irmão, tem coisas que a gente resiste. Tem coisas que a gente tenta ser forte. Tem coisas que a gente tenta lutar sozinho. A gente tenta do nosso jeito. A gente faz isso, faz aquilo, manda mensagem, guarda, espera. Mas Deus está esperando um momento e chegar para ele e falar assim: eu estou com medo. Eu tenho medo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. É nesse momento, irmão, que o caráter de um filho de Deus é moldado em nós. É nesse momento que nós temos o toque do Espírito Santo, irmão, nos moldando. Sabe, nós temos que abrir a nossa caixinha secreta para Deus. Abrir a nossa caixinha secreta para Deus. Deus, Ele não vem para nos disciplinar, Ele vem para nos moldar a identidade de um filho de Deus. Para isso Ele precisa trabalhar em nós, porque nós crescemos nesse mundo, nós aprendemos muita coisa, nós absorvemos muitas coisas, e nós carregamos muitas coisas que não prestam. Então a ação do Espírito Santo é nos moldar a imagem e semelhança de um filho de Deus, irmãos. Amém? Você acredita nisso? Fala assim comigo nessa noite, fala: Espírito Santo, me molda a imagem de um filho de Deus. Aleluia. Quero te convidar a você a ficar de pé. Aleluia. Sabe, queridos, por isso que Ele é um Deus presente nos dias de hoje. Nós temos que ter 3 características: a visão de Deus como um pai, a vida de um filho de Deus, e entender a disciplina do Espírito Santo em nossas vidas. Sabe, para isso nós compreendemos a promessa de Deus para nós, para que nós possamos viver aquilo que Ele prometeu para nós. E nós estamos nessa viagem, irmãos, e que nós possamos desfrutar disso, todos os dias, nós possamos desfrutar disso, descansar no Senhor, curtir, irmãos, apreciar a vida, apreciar os filhos, apreciar a família, apreciar a esposa, o marido, tudo que tem. Usufrua, irmãos, usufrua. Quando nós estamos aqui nesse ambiente de culto, vamos usufruir desse ambiente, dessa atmosfera, da presença de Deus. Sabe, mas às vezes nós estamos aqui, a nossa mente já está amanhã. Eu tenho que fazer isso, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, um monte de coisa. Sabe, nós temos que aprender a usufruir das coisas, dos momentos, irmãos. Não adianta nada a gente estar no melhor restaurante, comendo comida legal, com companhias legais, se a nossa mente está pensando no trabalho de amanhã, na preocupação de amanhã. Mas nós devemos estar em qualquer lugar, irmãos, absorver, usufruir daquele ambiente. Sabe, quando você sair daqui, você vai sair, vai para sua casa, ou você vai sair com algum colega, aproveite, irmão, usufrua. Sabe, se alegra, sorria, abrace, ame, se divirta, esqueça as coisas, esqueça o telefone. Quando nós entramos num ambiente de adoração,
um lugar onde Deus está. Usufrua desse lugar, irmão. Absorva tudo aquilo, toda a vida de Deus, toda a unção de Deus, tudo aquilo de Deus que é liberado em nossas vidas, neste ambiente. Usufrua, sabe, viva como um filho de Deus. Não deixe que nada te impeça de receber as coisas. Nós estamos aqui na casa, esse lugar considerado como a casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Mas esse prédio aqui, nós nos ajuntamos para se reunir. Aqui há a manifestação dos filhos de Deus. E quando nós compreendemos que tudo que Deus tem, Ele nos deu, esse ambiente ele se transforma em um ambiente sobrenatural, em um ambiente profético, um ambiente de liberação, de ativação, sabe, um ambiente de milagres. Nessa noite é direito nosso, dos filhos de Deus, sermos abençoados por Deus. É um direito nosso como os filhos de Deus, de receber a bênção de Deus. É um direito nosso como os filhos de Deus, de receber a cura, de receber uma promoção, de receber um milagre, de receber uma causa. É direito nosso de ter uma vida abençoada. Não porque nós estamos aqui fazendo alguma coisa, não. É porque nós recebemos do Pai. Ele prometeu que nos daria. Ele prometeu que deixou para nós. Então que nós possamos ter essa compreensão. Feche os seus olhos nessa noite. Começa a orar o seu Pai nessa noite. Começa a abrir o seu coração para Ele. E fala: Pai, eu quero te enxergar. Eu quero ter a visão do Senhor como um Pai. Um Pai provedor que vai suprir todas as necessidades que eu tenho. Eu quero enxergar o Senhor como um Pai misericordioso. Eu quero enxergar o Senhor como um Pai de amor. Eu quero ter a vida de um filho de Deus, Pai. Eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. Eu quero viver uma vida de um filho de Deus. Eu quero ter uma vida abençoada. Oh, fale para Deus, amado. É o seu momento de abrir o coração. Hoje você pode ter uma história mudada. Hoje você pode ter a sua história mudada. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo. Nós somos filhos de Deus, irmão. Nós estamos livres de acusação. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo. Hoje Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Desde a eternidade está no controle. Oh, aleluia. É Ele que está no volante. Ele sabe o caminho. Ele sabe para onde nos está nos levando. Oh, apenas descanse, irmão. Apenas descanse e desfrute. Deus é soberano. O meu Deus. Levante as suas mãos e comece a cantar para Ele. Levante as suas mãos. Meu coração para de bater, Ele sopra em minhas narinas e nos traz de volta a vida. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje.
amado, nessa noite nós possamos sair daqui com a realidade de um filho de Deus. Sabe, você saia daqui nessa noite sem acusação nenhuma, sem peso nenhum. Você sai daqui entendendo que você é amado por Deus, você é um filho de Deus, que você tem um pai que é provedor, que é cuidadoso, que é amoroso, que cuida de você. Ele te levantou e te escolheu, porque Ele é amoroso. Ele te ama, Ele nos ama. Ele está aqui nessa noite, e nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Tudo que o Pai tem, Ele já nos entregou. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Por isso que nós temos ousadia nessa noite. Nós temos ousadia nessa noite, de chamar o nosso Pai, chamar o nosso Abba. Nós não convidamos, Ele está aqui. Ele veio porque Ele nos ama e Ele é fiel. Ele nos dá todas as coisas. Ele nos dá todas as coisas. Ele nos deu, amado. Ele nos deu a vida, o bem mais precioso que nós temos. Ele nos deu a salvação, e Ele nos daria outras coisas. Se você precisa de uma cura nessa noite, receba de Deus a cura que você precisa. Se você precisa de uma provisão, receba do Pai nessa noite uma provisão. Se você precisa de um milagre na sua vida, receba nessa noite o milagre de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, receba o milagre de Deus na sua vida. Filho de Deus, aleluia. Nós somos filhos de Deus, amados por Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas. Deus é soberano, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não aceite nenhuma outra posição, nenhum outro nome, nenhum outro título que não seja filho de Deus. Talvez as pessoas têm costume de nos intitular nomes que não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não merece, que você não é aquilo. Não aceite nada disso, irmãos. Não aceite nada menos de que ser filho de Deus, filhos do Altíssimo, herdeiro de tudo que Deus tem. Amanhã seu dia será sobrenatural. Amanhã será uma semana extraordinária na sua vida. Amém. Em nossas vidas, porque quando nós compreendemos isso, nós manifestaremos os filhos de Deus sobre essa terra.